Não sei se o que me aconteceu tem explicação. Espero que ao ouvir alguém encontre uma, porque a única que eu consigo imaginar me apavora e me deixa ainda mais confuso do que se não tivesse nenhuma. Trabalho como mensageiro para uma empresa muito grande, daquelas que todo mundo conhece e que provavelmente muitos aqui usam para fazer compras. E sim, eu sei que nesse tipo de trabalho a gente vê de tudo, mas o que me aconteceu há algumas semanas ainda não me deixa tranquilo. Ainda não superei. Naquele dia eu tinha poucas entregas, então fui com calma. A última delas era em um bairro para o qual vou muito pouco. O endereço ficava no limite dessa região. Dali para frente já era estrada rural. Assim que comecei a entrar nela, as poucas casas que havia pareciam abandonadas. E para ser sincero, a primeira coisa que pensei foi que podia ser uma armadilha para me assaltarem. Isso já tinha acontecido comigo uma vez quando eu trabalhava como motoboy, mas nunca com esse tipo de empresa. Não é tão fácil acontecer, ainda mais quando o pedido é feito por uma conta registrada. Além disso, o pacote parecia caro. Já estava escurecendo quando cheguei. A rua era de terra e só aquela casa tinha uma luz acesa, o resto estava completamente no escuro. Estacionei em frente a uma cerca de madeira baixa que mal marcava o terreno. Peguei o telefone para ligar e confirmar, mas não tinha sinal. A direção e a localização estavam corretas. Bati na cerca para ver se alguém aparecia e poucos segundos depois uma senhora abriu a porta da casa só um pouco e espiou. Ela perguntou quem diacho eu era. Eu disse que estava ali para entregar um pacote e ela perguntou para quem. Falei o nome que constava no sistema e com a mesma expressão confusa, ela me perguntou de novo. Para quem, meu filho? Repeti o nome, então ela disse que iria aceitar e que eu podia deixar lá dentro. Perguntei se ela não podia sair para pegar e ela respondeu que não, que a cerca estava aberta e que eu entrasse porque ela não podia sair. Eu não gostei muito da ideia, mas era o último pacote do dia e eu queria terminar logo. Entrei, mas mal dei alguns passos para dentro e vi que a senhora se enfiou rapidamente em um quarto ao fundo. Deixei o pacote sobre uma mesa que estava perto da entrada, mas não resisti a dar uma olhada ao redor. Tudo parecia velho. Só consigo dizer que era como de outra época. Sobre a mesa havia um jornal dobrado, mas dava para ver a data. 18 de julho de 1992. O estranho é que não estava amarelado nem rasgado. Saí dali ainda mais confuso do que quando cheguei. Quando consegui sinal, marquei no sistema que o pacote havia sido entregue e fui embora. No dia seguinte, o aplicativo mostrou um aviso de que o pacote nunca tinha sido entregue. Confirmei novamente que sim, que havia deixado dentro da casa e que alguém tinha recebido. Então me perguntaram quem tinha recebido e foi aí que percebi que nunca perguntei o nome da senhora. Alguns dias depois, um pacote de reposição voltou para o centro de distribuição para ser entregue por outro motorista. Nesse dia, um colega meu me mandou uma mensagem com uma foto e perguntou: Ei, foi nessa casa que você entregou? Porque me disseram que aqui não veio ninguém. E sim, era a mesma localização, a mesma entrada, mas a casa era diferente. A cor das paredes, a cerca e até as janelas eram diferentes. Até hoje não sei como explicar isso, e a única coisa que me ocorre sinceramente me aterroriza só de dizer. Mas juro que o que aconteceu foi real. Boa noite, meu nome é Otávio e moro na cidade do México. A história que quero contar aconteceu em 2002, quando eu tinha acabado de me formar na universidade. Eu tinha encontrado um trabalho perto de uma estação chamada Portales e precisava percorrer a linha 2 do metrô para chegar em casa. Era uma viagem longa e cansativa, e embora houvesse outras opções,
O metrô naquela época era a maneira mais rápida de chegar ao lugar onde eu morava. Numa noite, no início de maio, saí de uma reunião absurdamente longa no escritório onde eu trabalhava. O chefe falava sobre novos projetos, métricas, objetivos de alto nível e sabe-se lá mais que outras bobagens. Ele falava o tempo todo com um ar de superioridade que já estava nos deixando, a mim e aos meus colegas, completamente fartos. Mas era o meu primeiro trabalho. Eu estava nele havia apenas 4 meses e dependia do salário para viver, já que sempre fomos só minha avó e eu, e já estava na hora de eu assumir todas as responsabilidades. Foi horrível porque víamos as horas passar e aquele sujeito não parava de falar. Até que de repente, como se ele não fosse o culpado de ainda estarmos ali, fingiu surpresa ao perceber que já eram 10 horas da noite. Assim que saímos do escritório, ele entrou no carro e foi embora, sem se preocupar com o fato de que nós não tínhamos como voltar para casa. Depois de reclamar junto com alguns colegas sobre o quão idiota ele era, começamos a ir embora. Embora alguns companheiros tenham ido juntos, eu era o único que usava o metrô. Cheguei à estação e desci até a plataforma, me posicionando na extremidade, na esperança de que chegasse um vagão um pouco mais vazio. Eu estava praticamente sozinho e queria com todas as minhas forças dormir pelo menos durante algumas estações. Depois de alguns minutos o trem chegou e algo estranho aconteceu. Do vagão em que eu ia entrar, quase todo mundo desceu. Os outros vagões tinham um fluxo normal de passageiros, mas naquele restavam apenas 2 pessoas. Entrei confiante, feliz por não precisar viajar em pé, e me sentei imediatamente num assento de canto, olhando para o restante do vagão. As outras 2 pessoas estavam dormindo, e eu mal conseguia manter os olhos abertos. Porém, eu não peguei no sono imediatamente, pois certas coisas estranhas começaram a acontecer. A primeira coisa que notei assim que me sentei foi que o assento estava muito frio. Absurdamente frio. Era como sentar sobre um bloco de gelo e o ar no vagão estava gelado. Pensei que fosse porque estava vazio e o ar-condicionado vinha gelando o ambiente havia um tempo, embora eu me lembrasse que muita gente tinha descido. Não fazia sentido um vagão que acabara de se esvaziar estar tão congelando daquele jeito. Ainda assim, tentei não dar importância. Me encolhi no assento junto à janela e continuei olhando para a frente. 2 lugares à frente havia um homem que parecia também ter saído do trabalho, e um pouco mais distante, outro rapaz mais jovem, que imaginei ser estudante. Eu estava pensando na vida, tentando ignorar a sensação de estar dentro de um congelador, quando ouvi um leve assobio que chamou minha atenção. Olhei para a frente para ver se vinha de algum dos 2 homens ou das caixas de som, mas não consegui identificar a origem daquele som. Era um assobio muito agudo, estridente e extremamente desagradável. Uma coisa que eu odeio é assobio. Isso me irrita profundamente. Me levantei um pouco para ver se alguém estava escondido atrás de algum assento e eu não tinha visto, mas não havia mais ninguém. Lembrem-se disso, porque é importante que entendam que não havia absolutamente ninguém naquele vagão além de nós 3. De repente vi o estudante se mexer. Ele acordou e ficou olhando fixamente para o fundo do vagão. Tentei ver o que ele via, mas não havia nada. Pelo menos nada que eu conseguisse ver. Mesmo assim, ele se levantou e correu até o homem que dormia. O acordou e ouvi ele dizer: Dono, levante-se! O homem acordou, ele disse algo no ouvido dele, e então os 2 se levantaram e foram até a porta. Fizeram sinal para que eu descesse na estação Nativitas, mas desconfiei deles. Não sabia se aquilo era uma nova forma de assalto, então permaneci no meu lugar e vi as portas se fecharem na frente deles. Me arrependo de não ter ido junto, porque teria me poupado da experiência mais aterrorizante da minha vida. Assim que fiquei sozinho no vagão, o assobio voltou, mais agudo e irritante do que antes. Olhei ao meu redor e não vi nada, até que notei meu reflexo no vidro.
De repente, por um instante, vi alguém caminhando pelo corredor em direção ao fundo do vagão. Me levantei tremendo e o movimento do metrô quase me fez cair antes que as luzes se apagassem por um instante. Quando voltaram, eu a vi sentada no fundo do vagão. Era uma pessoa, vestida com trapos cinzas, pele pálida, assobiando com força e com o olhar fixo no chão. Nunca tinha tido um ataque de pânico até aquele momento. Senti que teria um infarto, pois o peito doía como se cada batida fosse quebrar minhas costelas. Mal conseguia respirar e minha visão começou a escurecer, pois eu sabia perfeitamente que ninguém havia entrado no vagão depois que os dois saíram. Entendi porque todos tinham descido correndo, e agora eu era o único ali, preso com aquela coisa. A luz voltou a piscar e, num instante, ela estava de pé. Me encarava, sem parar de assobiar. O grito de terror que soltei deveria ter ecoado por todos os vagões, mas ninguém me ouviu enquanto eu caía no chão em choque. Dali vi aquele ser se aproximando devagarinho. Parecia gigantesco, quase tocando o teto do vagão, dando a impressão de ter que se curvar para andar. Não me lembro o que eu fazia, mas suponho que me arrastava para longe dela, tentando chegar à porta mais próxima, na esperança de descer quando chegássemos à estação Vila de Cortés. Mas, quando o trem parou, as portas não se abriram. A luz apagou e eu a vi ainda mais perto. Fechei os olhos e tampei os ouvidos numa tentativa desesperada de bloquear os pensamentos sobre o que estava acontecendo ao meu redor. Ouvi o assobio por mais alguns minutos, como se estivesse bem ao meu lado. E então, silêncio. Silêncio total. Abri os olhos aos poucos e a luz tinha voltado ao vagão. Respirei fundo, olhei ao redor com medo e já não sentia o mesmo frio de antes. Tudo havia passado, mas eu continuava tremendo como louco. Corri para outro vagão assim que chegamos à estação seguinte, sem entender o que tinha acontecido. Cheguei em casa naquela noite e minha avó me esperava com o jantar, orando e preocupada com minha demora. Expliquei por que tinha chegado tão tarde e depois de reclamarmos sobre meu chefe e o quanto ele era irresponsável, ela percebeu que havia algo mais. Ela me conhece melhor que ninguém e não conseguia esconder o que tinha visto. Ouviu com atenção e, depois de um tempo, assentiu lentamente com a cabeça, me garantindo que o que eu tinha visto era uma entidade de baixo astral. Fiquei de olhos arregalados, sem saber do que ela estava falando. Então ela me explicou em detalhes na manhã seguinte. Ainda bem que era sábado e eu não tinha que trabalhar. Vejam, minha avó é profundamente católica, mas combina sua devoção com algumas crenças esotéricas. Nesse campo, as entidades de baixo astral, como ela os chama, são espíritos malignos cujas vibrações giram em torno do ódio, rancor e ira. A explicação dela foi que as pessoas daquele vagão e eu tivemos o azar de nos deparar com uma entidade de baixo astral que, cheia de ódio e ira, vaga pela terra. Coincidência ou não, ela acabou naquele vagão e eu estava no lugar e no momento errado. O fato é que na segunda-feira precisei voltar ao trabalho e usar o metrô de novo. Evitei vagões vazios por um bom tempo, mas no fim nunca mais vivi algo parecido. Depois consegui um novo trabalho, relacionado à minha área, e pude deixar de usar transporte público quando comprei meu primeiro carro. Hoje em dia sou um homem feliz, casado, e minha avó mora comigo. Ela tem 90 anos e é a mulher mais doce que conheço. É minha amiga e, junto da minha esposa, um dos pilares mais importantes da minha vida. Sou imensamente grato a ela, pois aprendi muito graças à sua sabedoria. Não existe nada melhor do que dirigir à noite, especialmente no verão. Imagine só, a brisa quente do verão passando pelas janelas abertas de um carro acelerando,
cortando longos trechos de estrada vazia que parecem não ter fim. Bem, é assim que é por aqui onde eu moro. Não há muitos carros na estrada à noite, nem policiais, então eu basicamente tenho liberdade total para dirigir como bem entendo. E acredite, eu aproveito bastante isso. A BMW M3 do meu pai certamente ajuda nesse sentido também. Não me entenda mal, eu não sou um motorista imprudente ou alguém que anda em velocidades criminosas, mas eu gosto de experimentar toda a capacidade da engenharia alemã de vez em quando. E naquela noite foi exatamente isso que eu fiz. Eu estava simplesmente curtindo, andando pela estrada sem me preocupar com nada. Eu estava com o rádio desligado e o banco do passageiro vazio. Meus ouvidos não estavam focados em música, mas sim em duas outras coisas: o lindo som do motor do meu carro e o assobio do vento passando pelo meu rosto. Dirigir assim é uma das únicas coisas que me fazem sentir verdadeiramente livre. Não sei o que deu em mim, mas de repente senti uma vontade incontrolável de sair da rodovia e pegar umas estradas secundárias para realmente aproveitar a dirigibilidade do carro. É como quando você sente um impulso muito forte para fazer algo, sem saber exatamente o porquê. Foi exatamente isso que aconteceu. Então eu fiz. Saí na próxima saída e comecei a cortar um emaranhado de estradas secundárias, cruzando o bairro em que havia caído. As ruas eram estreitas e cheias de curvas fechadas, exatamente o tipo de direção que eu estava procurando. Deixei o carro respirar um pouco, fazendo as curvas rápido o suficiente para sentir os pneus agarrando e soltando o asfalto. As ruas estavam completamente desertas, só eu, o carro e a estrada. Até que avistei um brilho de luz mais à frente e pisei forte no freio, parando por pouco antes de bater. Quando o carro finalmente parou, pude ver claramente o que quase atropelei. Era um carrinho de compras, simplesmente parado no meio da rua, como se alguém o tivesse empurrado até ali e o abandonado. O reflexo dos faróis nas barras de metal foi provavelmente o que chamou minha atenção. Ainda assim, aquilo me deixou desconcertado. Não é exatamente normal encontrar um carrinho de compras bem no meio de uma rua deserta, quase à meia-noite. Contra o meu bom senso, coloquei o carro no P, liguei o pisca-alerta e saí para dar uma olhada mais de perto. Eu provavelmente deveria ter continuado dirigindo, mas a curiosidade falou mais alto. Tudo parecia tão aleatório e fora de lugar que senti uma necessidade estranha de entender. O ar da noite me envolveu de imediato. O único som ali era o motor esfriando e fazendo aquele famoso tic-tic da BMW. Fui andando até o carrinho sem saber o que encontraria dentro. Mantimentos, talvez? Não, isso era ridículo. Me repreendi mentalmente por ter pensado algo tão idiota. Olhei dentro do carrinho e percebi que estava completamente vazio. Era apenas um carrinho de compras comum parado no meio da rua. Fiquei ali por alguns segundos, mas quando vi que não havia nada de estranho nele, virei para voltar ao carro. Foi então que, pelo canto do olho, vi duas figuras escuras saindo correndo do campo ao lado da estrada. Elas vinham em disparada direto na minha direção. Meu cérebro demorou um segundo para processar o que estava vendo, mas naquele instante era questão de vida ou morte. Minhas opções eram agir ou morrer. Corri de volta para o carro e praticamente esmaguei o botão de partida. O motor rugiu no exato momento em que aquelas pessoas chegaram até a janela do meu carro. Uma delas parou a alguns metros, mas a outra correu direto contra a porta do passageiro, parando com um estrondo ensurdecedor. Ele nem sequer reagiu. Era como se meu carro fosse invisível. Foi tão rápido que ele nem teve tempo de se preparar para o impacto. Nossos olhos se encontraram e toda a confiança que eu tinha se desfez na hora. Fiquei congelado, vendo ele me encarar com 2 olhos vermelhos e inchados. Suas roupas estavam rasgadas, como se tivesse atravessado arame farpado, e seu cabelo estava bagunçado e molhado. O rosto estava sujo com terra, sangue,
Ou talvez os dois. Sua expressão era perturbadora e vazia. Eu nunca tinha sentido tanto medo na vida. É sério, havia sangue jorrando de algum lugar do corpo dele, mas ele parecia não ligar ou sequer perceber. Talvez tenha percebido que eu não ia sair dali, porque começou a mexer na maçaneta, tentando abrir a porta. Foi aí que eu despertei. Desviei o carro do carrinho de compras e acelerei dali o mais rápido que pude. O caminho de volta para casa foi um turbilhão de sentimentos. Eu ainda estava apavorado, mas parte de mim também pensava que aquela pessoa precisava de ajuda por causa dos ferimentos e não ia receber. Cheguei a cogitar voltar, mas desisti. Em vez disso, liguei para a polícia enquanto dirigia e contei o que tinha acontecido. Eles disseram que mandariam alguém para o local que descrevi. Quando cheguei em casa, estacionei na garagem e saí para ver o estrago no carro. Eu precisava saber o quão grave era. Foi então que percebi que havia sangue espalhado por toda a porta do passageiro. Havia muito mais do que eu imaginava. Estava marcado no retrovisor, manchado na maçaneta e até respingado no paralama traseiro. Havia também um pequeno amassado quase imperceptível no centro da porta. Mas a quantidade de sangue, isso me marcou. Era uma quantidade desumana de sangue. Na manhã seguinte, meu pai deu uma olhada no carro e explodiu. Nem me deixou explicar antes de começar a gritar sobre como eu tinha sido irresponsável, que nunca deveria ter saído tão tarde e sobre quanto custaria para consertar a pintura e o amassado. Eu tentei explicar que não foi culpa minha, que aconteceu algo lá foi impossível de prever. Mas ele não quis me ouvir. Para ele, tudo o que importava era o carro amassado e coberto de sangue. Eu poderia ter atropelado um cavalo que daria na mesma. Com o tempo, ele acabou acreditando no que eu disse e até se mostrou compreensivo, mas só depois que eu mandei limpar o carro. E vamos dizer que, depois disso, foram raras as vezes em que ele me deixou dirigir à noite só por diversão. Acho que consigo explicar tudo o que aconteceu. Aquelas pessoas tentaram atrair alguém para fora do carro usando o carrinho de compras. Naquela noite, eu fui esse alvo, mas acabaram levando um tiro que certamente era para mim. Desde que tudo isso aconteceu, minha vida mudou por completo e nunca mais voltei a me sentir segura. O terror que vivi naquela noite ficou gravado para sempre na minha memória, mas o que veio depois foi muito pior. Nunca imaginei que a maldade pudesse voltar de maneira tão cruel e inesperada. Agora que já se passaram tantos anos, sinto a necessidade de contar o que realmente aconteceu. Embora muitos digam que estou louca ou que inventei tudo, eu sei o que vivi. Sei o que vi, e por isso não me resta outra opção senão compartilhar essa história. Tudo começou numa noite em que eu voltava para casa depois do trabalho. Era muito tarde, quase 11 horas, mas meu chefe havia pedido que eu ficasse algumas horas a mais para terminar documentos importantes. A rua por onde eu sempre passava estava mais escura que o normal. Algumas luzes não funcionavam e havia pouquíssimas pessoas. Eu me sentia nervosa, mas era o caminho mais curto para chegar em casa e nunca tinha me acontecido nada ali. Naquela noite foi diferente. Ao passar por um beco, um homem saiu das sombras e me agarrou pelo braço com força. Ele tapou minha boca com a outra mão enquanto me arrastava para a escuridão. O pânico tomou conta de mim, mas também a raiva. Eu não ia permitir que ele me machucasse sem lutar. Começamos a lutar. Ele tentava me derrubar no chão enquanto eu usava todas as minhas forças. Era mais forte que eu, mas o desespero me deu uma energia que eu nem sabia que tinha. Durante o confronto, vi que ele tinha uma faca na mão e soube que se eu não agisse rápido, aquela seria a minha última noite. Consegui segurar o pulso dele onde estava a faca
e com toda a força que consegui reunir, tirei a arma da mão dele. O homem ficou surpreso. Acho que não esperava tanta resistência da minha parte. Sem pensar duas vezes, enfiei a faca em seu peito. Fiz isso várias vezes, não lembro exatamente quantas, mas não parei até vê-lo cair no chão. Minha roupa ficou toda suja de sangue e eu tinha vários machucados no rosto e nos braços por causa da luta. Fiquei ali parada por alguns minutos, tremendo, sem acreditar no que tinha acabado de fazer. Nunca pensei que fosse capaz de tirar a vida de alguém, mas também não tinha outra opção. Era ele, ou eu. Quando consegui reagir, peguei meu celular e liguei para a polícia. Disse que havia sido atacada e que matei meu agressor em legítima defesa. Eles chegaram rapidamente junto com uma ambulância. Os paramédicos confirmaram que o homem estava morto e examinaram meus ferimentos. Não eram graves, mas doíam muito. A polícia me levou para a delegacia para prestar depoimento e iniciar a investigação. Os dias seguintes foram muito difíceis. Tive que repetir minha história várias vezes para pessoas diferentes, mas sempre contei a verdade. Os investigadores analisaram as câmeras de segurança da área e encontraram provas de que, de fato, o homem havia me atacado. Também descobriram que ele tinha antecedentes por crimes semelhantes e que já havia abusado de outras mulheres no passado. No fim, depois de várias semanas de investigação, foi concluído que tudo ocorreu em legítima defesa e eu não tive nenhum problema legal. Porém, o trauma continuou comigo por muito tempo. Tinha pesadelos, não conseguia andar sozinha à noite e sempre sentia que alguém me seguia. Passaram-se alguns anos e, aos poucos, fui superando o que vivi. Minha irmã me ajudou muito nesse processo, já que sempre estava presente quando eu me sentia mal. Por isso fiquei muito feliz quando ela me contou que estava grávida. Precisávamos de algo bom na família depois de tudo que havia acontecido. Quando meu sobrinho nasceu, senti uma alegria imensa. Era um bebê lindo e saudável, e vê-lo me trazia paz. Minha irmã pediu que eu a ajudasse a cuidar dele, e aceitei de bom grado. Ficava com ele várias noites por semana para que ela pudesse descansar. No começo tudo era normal, mas conforme ele crescia, comecei a notar coisas estranhas em seu comportamento. Quando tinha cerca de 3 anos, ele me olhava fixamente à noite. Não era aquele olhar curioso de criança, mas algo mais intenso, como se me estudasse ou me conhecesse de antes. Também era grosseiro comigo de um jeito nada normal para a idade. Dizia coisas ofensivas, me empurrava quando ninguém via e parecia sempre irritado quando eu estava por perto. Minha irmã dizia que eram travessuras normais, mas eu sentia que havia algo mais por trás daquela atitude. A situação piorou quando ele completou 5 anos. Numa noite em que fiquei cuidando dele, o menino se aproximou de mim enquanto eu assistia TV na sala. Ficou parado na minha frente por alguns minutos com aquele olhar penetrante que me deixava nervosa. Então, com uma voz muito séria para a idade, me disse algo que nunca vou esquecer. Ele afirmou que desta vez não repetiria o que havia tentado fazer comigo no passado. As palavras ficaram gravadas na minha mente, porque era impossível um menino de 5 anos saber dessas coisas, muito menos falar de forma tão natural. Fiquei gelada ao ouvi-lo. Não podia acreditar, mas ao mesmo tempo tudo começou a fazer sentido. O jeito como ele me olhava, a hostilidade, as palavras que nunca deveria conhecer. Cheguei à conclusão de que, de alguma forma, aquele homem que anos antes havia me feito tanto mal havia reencarnado no meu sobrinho. Sei que parece absurdo, mas não encontro outra explicação para tudo o que aconteceu. A alma daquele criminoso encontrou um jeito de voltar e, por algum motivo, escolheu o corpo do meu sobrinho. Desde aquele dia, nunca mais consegui olhar para ele da mesma forma. Sempre que me aproximava, lembrava da noite terrível no beco. Parei de cuidar dele. Minha irmã não entendia a mudança no meu comportamento, mas eu não podia contar a verdade.
Ela nunca acreditaria, e eu também não queria que pensasse mal do próprio filho. Decidi me afastar um pouco deles. Inventei que estava sobrecarregada de trabalho e que não podia visitá-los com tanta frequência. Tem sido muito difícil viver com esse segredo, mas sei que o que vivi foi real. E por isso, nunca vou conseguir esquecer. Nunca pensei que trabalhar cuidando de idosos me colocaria diante de algo tão assustador. Mas agora sei que existem pessoas capazes de levar outras com elas no momento de partir deste mundo. É por isso que quero compartilhar este relato com vocês, porque não considero justo guardá-lo só para mim. Eu já trabalhava havia 3 anos em um asilo. Era um lugar tranquilo, onde a maioria dos idosos passava seus últimos dias em paz, cercados de cuidado e respeito. Eu gostava do meu trabalho porque sentia que fazia diferença na vida dessas pessoas, que já não tinham família ou cujos familiares as haviam abandonado. O asilo tinha aproximadamente 40 residentes, e eu era responsável pelo turno da noite junto com outras 2 colegas. Durante a noite, normalmente era silencioso. Os idosos dormiam tranquilos e nós nos revezávamos para fazer as rondas de verificação a cada poucas horas. Tudo mudou quando aquele idoso chegou. Era um homem de 74 anos, magro, com o cabelo completamente branco e olhos cinzentos que pareciam atravessar quem ele olhasse. A família o levou para lá porque já não conseguia cuidar dele em casa. Segundo disseram, ele tinha episódios de agressividade e falava coisas estranhas que os assustavam. Desde a primeira noite que esteve ali, percebi que era diferente dos outros. Não se comportava como um idoso comum e tinha uma energia perturbadora que me deixava nervosa. O olhar dele era intenso e sempre parecia estar calculando algo, como se planejasse alguma coisa. A primeira vez que falou comigo foi durante minha ronda das 3 da madrugada. Aproximei-me de sua cama para verificar se estava bem, e ele abriu os olhos imediatamente, como se estivesse me esperando. Com um sorriso que me deu arrepios, disse que estava me observando havia dias e que eu lhe agradava muito. Respondi com cortesia, mas algo no tom de voz dele me incomodava. Não falava como um idoso frágil, e sim com uma segurança e malícia bem assustadoras. Fiquei alguns minutos com ele por educação e depois continuei minhas rondas. Nas noites seguintes, ele começou a fazer comentários cada vez mais inquietantes. Dizia que eu era muito jovem e bonita para trabalhar em um lugar cheio de morte. Que deveria ir embora antes que fosse tarde demais. Quando eu perguntava o que queria dizer, ele apenas sorria de um jeito sinistro. Uma noite confessou algo que me fez pensar em muitas coisas. Com voz muito tranquila, disse que ia morrer em breve, mas que não queria ir sozinho. Explicou que já havia escolhido a pessoa que levaria com ele e que essa decisão não poderia ser mudada. A forma como disse isso, como se fosse algo completamente normal, me aterrorizou. Perguntei do que estava falando, mas ele apenas riu de um jeito que fez minha pele arrepiar. Disse que eu era muito curiosa e que isso poderia ser perigoso para minha saúde. As palavras dele soavam como ameaças disfarçadas de conversa casual. Os outros idosos começaram a reclamar dele durante o dia. Diziam que ele falava dormindo em uma língua que ninguém conseguia entender e que seus murmúrios os despertavam assustados. Alguns pediam para trocar de quarto, pois não suportavam ficar perto dele à noite. Uma senhora me contou que o ouviu recitando o que pareciam ser orações, mas numa língua estranha. Outra disse que às vezes ele parecia conversar com alguém invisível, respondendo a uma voz que só ele escutava. O comportamento daquele idoso ficava mais perturbador a cada noite. Durante minhas rondas, ele me esperava acordado e falava sobre a morte como se fosse sua melhor amiga.
Descrevia com detalhes assustadores como era a sensação de quando alguém estava prestes a morrer, como se tivesse presenciado muitas mortes. Contava histórias sobre pessoas que havia conhecido e que morreram de maneiras estranhas. Sempre terminava dizendo que esteve presente quando aconteceu, como se fosse testemunha dessas tragédias. Seus olhos brilhavam de um jeito doentio quando falava desses assuntos. Uma noite disse que podia sentir o cheiro da morte nas pessoas e que sabia exatamente quando alguém estava destinado a partir. Olhou diretamente nos meus olhos e garantiu que meu cheiro ainda não era o certo, mas que conhecia alguém no asilo que tinha o aroma que ele procurava. Essas palavras me encheram de um terror que nunca havia sentido. Ele não falava como um idoso confuso ou um doente mental, mas como alguém que realmente acreditava ter poder sobre a vida e a morte. O tom era tão convincente que, por momentos, eu duvidava da minha própria sanidade. A gota d'água foi quando começou a descrever, com detalhes macabros, como imaginava que seria levar alguém com ele. Falava de mãos frias que agarravam a alma, de sussurros que chamavam do além e de uma força que arrastava os vivos para a escuridão. Durante essas conversas, sua voz mudava completamente. Tornava-se grave, como se outra pessoa falasse através dele. Os olhos ficavam vidrados e o sorriso se transformava em algo que me causava náuseas. Decidi que não poderia continuar me expondo a essa situação. O medo que ele me causava era tão intenso que começou a afetar minha capacidade de trabalhar. Pensei em falar com minha supervisora, mas temia que achassem que eu estava exagerando ou inventando. No fim, optei por fingir que estava doente para conseguir alguns dias de folga. Disse à minha supervisora que estava com febre e mal-estar estomacal e que precisava descansar para não contagiar os idosos. Ela aceitou sem problemas e designou minha colega Patrícia para cobrir meus turnos. Patrícia era uma mulher trabalhadora, com cerca de 40 anos, que estava no asilo havia mais tempo que eu. Era eficiente e profissional, e eu sabia que faria um bom trabalho cuidando dos residentes durante minha ausência. Senti-me aliviada por me afastar do idoso por alguns dias. Durante meu tempo em casa, tentei relaxar e esquecer as experiências perturbadoras que havia vivido. Mas o idoso não me deixava em paz, nem mesmo fora do trabalho. Todas as noites eu tinha pesadelos em que ele aparecia no meu quarto, sussurrando as mesmas ameaças macabras. Nos sonhos eu o via parado ao lado da minha cama, rindo, enquanto dizia que havia tomado sua decisão final sobre quem iria com ele. Sua risada ecoava na minha cabeça, mesmo depois que eu acordava, e eu tinha dificuldade para distinguir entre sonho e realidade. No terceiro dia da minha ausência, recebi uma ligação que mudaria minha vida para sempre. Era minha supervisora. Informou-me que encontraram Patrícia sem vida no quarto do idoso. Ele também havia morrido durante a noite. Voltei imediatamente ao asilo, onde encontrei um clima de total comoção. Médicos e policiais investigavam as mortes, mas não conseguiam determinar uma causa clara. Ambos os corpos estavam intactos, sem sinais de violência nem evidência de problemas médicos que explicassem aqueles falecimentos. O mais perturbador era a posição em que foram encontrados. Patrícia estava sentada na cadeira ao lado da cama do idoso, com os olhos fechados e uma expressão de paz no rosto. Ele tinha um sorriso satisfeito, como se tivesse conseguido exatamente o que queria. Os outros residentes contaram que durante a noite ouviram murmúrios e sussurros vindos do quarto, mas pensaram que era Patrícia conversando com o idoso para acalmá-lo. Ninguém imaginou que algo terrível estivesse acontecendo ali dentro. As autoridades nunca puderam explicar como ambos morreram. Os exames médicos não revelaram envenenamento, problemas cardíacos ou qualquer outra causa natural de morte. Oficialmente ficou registrado como falecimento por causas desconhecidas, mas eu sabia que o idoso havia cumprido exatamente o que prometeu.
Levou alguém com ele no momento de partir, exatamente como havia anunciado com aquele sorriso macabro que agora me persegue nos pesadelos. Pedi demissão do asilo poucos dias depois do funeral. Não conseguia continuar trabalhando em um lugar onde testemunhei algo tão aterrorizante. O que vou contar é algo que me perseguiu por anos, e só agora me atrevo a colocar em palavras, porque preciso me livrar desse peso que vem me consumindo por dentro. Podem pensar que estou inventando uma história para chamar atenção, ou que minha mente criou algo que nunca existiu, mas juro por tudo que é sagrado, que cada detalhe é completamente verdadeiro. Vivi com esse segredo por tanto tempo que às vezes sinto que vou enlouquecer. O medo das consequências sempre me impediu de falar. Até agora. Não vou revelar meu nome verdadeiro, porque temo as repercussões que isso possa trazer, mas vocês precisam saber o que realmente aconteceu naquela casa. Tudo começou quando, graças a uma amiga que sabia que eu estava precisando de trabalho, fui colocada em contato com um casal que precisava de uma babá com urgência. Tratava-se de um médico e uma enfermeira que trabalhavam em turnos noturnos na Santa Casa da cidade. Por isso precisavam de alguém responsável para cuidar dos filhos enquanto eles cumpriam suas funções médicas. A oferta me pareceu perfeita, pois o salário era excelente e as referências que recebi sobre a família eram impecáveis. Quando fui conhecer a casa e as crianças, tudo me causou uma impressão muito positiva. A residência era grande e elegante, localizada em um dos bairros mais exclusivos da cidade, com um jardim bem cuidado e uma decoração interna que refletia bom gosto e dinheiro. Os gêmeos tinham 10 anos e pareciam crianças normais e bem educadas. Eram fisicamente idênticos, com cabelo castanho claro e olhos verdes, mas suas personalidades tinham diferenças sutis. Um era mais extrovertido e falante, enquanto o outro tendia a ser mais reservado e observador. Durante a entrevista, comportaram-se de forma exemplar, respondendo educadamente às minhas perguntas e mostrando seus brinquedos e quartos com o entusiasmo típico de crianças dessa idade. Os pais me explicaram as rotinas diárias, horários de refeições, atividades permitidas e regras básicas da casa. Tudo parecia perfeitamente organizado, sem nada que me fizesse suspeitar de algo fora do comum. As primeiras semanas de trabalho passaram sem nenhum problema. Os pais chegavam antes de ir para o hospital, me davam as instruções da noite, se despediam carinhosamente dos filhos e saíam confiantes de que tudo ficaria bem. Os gêmeos jantavam, faziam a lição, assistiam TV por um tempo e depois iam dormir, seguindo exatamente a rotina estabelecida. Não havia birras, brigas ou comportamentos difíceis. Eu pensava que tinha tido muita sorte de encontrar uma família tão organizada e crianças tão obedientes. Porém, tudo mudou drasticamente quando os pais se acostumaram à minha presença e passaram a confiar que eu poderia lidar com qualquer situação. Foi então que os gêmeos começaram a mostrar um comportamento estranho. Assim que ouviam o carro dos pais saindo da garagem, trocavam um olhar que me deixava desconfortável, como se compartilhassem um segredo do qual eu não deveria saber. Sem dizer nada, caminhavam até uma porta que levava ao porão, parecido com aqueles dos Estados Unidos. Ali desapareciam escada abaixo por horas. No início pensei que fosse apenas uma sala de jogos e não dei importância. Mas com o tempo percebi que o comportamento deles ficava cada vez mais misterioso. Passavam 3 ou 4 horas lá dentro e quando subiam, pareciam exaustos, como se tivessem feito algo fisicamente intenso. Às vezes tinham as mãos sujas ou pequenos arranhões nos braços, mas nunca explicavam de forma convincente como aquilo tinha acontecido. O que mais me incomodava era que trancavam a porta do porão por dentro.
Quando perguntei por que faziam isso, responderam com evasivas, dizendo que era parte dos jogos e que não queriam ser interrompidos. Pensei em falar com os pais, pois acreditava que o porão podia ser perigoso para crianças sozinhas por tanto tempo. A reação deles me deixou surpresa. Disseram que era completamente normal, que os gêmeos sempre brincavam assim e que eu não deveria intervir, pois era a forma deles de se divertir. Tudo chegou ao ponto crítico numa noite em que os ruídos vindos do porão ficaram impossíveis de ignorar. Depois que os pais saíram, as primeiras horas foram normais, mas por volta das 10 da noite começaram sons que me gelaram a alma. Eram pancadas fortes e constantes contra as paredes, como se alguém estivesse tentando quebrar algo ou sair de algum lugar. O pior eram os choros que se misturavam aos golpes. Não eram as vozes dos gêmeos, mas de várias pessoas diferentes, todas chorando e gritando ao mesmo tempo. Isso deixou meus cabelos em pé. Corri até a porta do porão e tentei abrir, mas estava trancada. Gritei pelos gêmeos perguntando se estavam bem, mas não houve resposta. Os ruídos continuaram até que ouvi, desesperada, a voz de um deles gritando para eu ajudá-lo, dizendo que o diabo estava ali e queria matá-lo. O pavor na voz dele era tão real que liguei para a polícia na mesma hora. Quando chegaram, tiveram que arrombar a porta, pois nem eles conseguiram abrir normalmente. O que encontraram no porão me marcou para sempre. Um dos gêmeos havia tirado a vida do outro com um objeto cortante que nunca foi identificado com clareza. Mas o mais perturbador era o próprio ambiente. Paredes cobertas de símbolos satânicos desenhados com sangue, esculturas demoníacas espalhadas e um altar improvisado que sugeria rituais que prefiro nem imaginar. Quando interrogaram os pais, eles juraram que não sabiam de nada do que acontecia no porão, mas era difícil acreditar. 2 meninos de 10 anos não poderiam ter todo aquele conhecimento sobre algo tão sombrio sozinhos. A teoria dos policiais era que se os pais sempre acharam aquele comportamento normal, então sabiam o que havia lá embaixo. Nenhum pai tão desatento ignoraria aquilo. E sim, isso deveria ter sido um escândalo. Mas depois soube que o médico tinha muito dinheiro e influência, e não tenho dúvidas de que pagou ou fez um acordo para que a imprensa abafasse o caso. Nunca mais tive notícias daquela família. Não me permitiram ir ao funeral, e sempre que tentei saber mais, encontrei portas fechadas. Até hoje me pergunto o que realmente aconteceu com aqueles meninos.